Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje a gente vai dar continuação aqui no estudo de Alma, capítulo 30. Ontem a gente estudou até o versículo 51 e hoje a gente vai finalizar o capítulo 30 aqui. O que estava acontecendo? Curior, ele estava blasfemando a Deus, dizendo que Deus não existe, desafiando ali os sacerdotes. Ele desafiou a alma, dizendo, desafiando a alma e o poder de Deus, dizendo: mostra-me um sinal, porque aí eu acreditarei. Ele pediu um sinal. E aí, quando ele pede um sinal, a alma então dá esse sinal a ele e ele acaba ficando mudo, né? E ele fica todo espantado porque ele não consegue mais falar, vendo ali o poder de Deus. Até o juiz da terra, o juiz supremo da terra, estendeu a mão e falou para ele no versículo 51. Deixa eu acompanhar aqui com vocês. Ele disse assim: quisera que tivesses afligido a outro para dar-te um sinal. Aqui ele está perguntando para Curior: bem que você queria, Curior, que o sinal tivesse sido dado a outra pessoa, mas não. Você pediu o sinal, você ficou mudo, Então o sinal veio para ele próprio ali, Então aí agora a gente vê aqui, vamos continuar o nosso estudo no versículo 52. Qual que é a reação de Curior aqui? Será que agora ele está convencido do poder de Deus? Alma já havia falado que ele sabia que existia o Deus, mas ele estava ali pregando mentira, sabendo que era mentira. Então vamos ver aqui se Curior, depois desse sinal, se a gente consegue ver se ele realmente se arrependeu sinceramente. Então o versículo 52 ele diz aqui, diz não, que ele não pode falar, então ele tem que escrever, que ele é mudo agora, e Curior estendeu a mão e escreveu: sei que estou mudo, porque não posso falar, e sei que nada, a não ser o poder de Deus, poderia fazer isso. Sim, eu sempre soube que existia um Deus. Olha aí, agora ele confessa que sempre soube que existia um Deus, mas ele não pregou a verdade. Conhecer a verdade é diferente de praticar a verdade, tal como eu compartilhei ontem em João 8, versículo 44. Falando do próprio diabo, o Salvador Jesus Cristo fala que ele não se firmou na verdade. Ou seja, ele conhece a verdade, mas não se firmou na verdade. E aqui, Curior, a mesma coisa. Ele sabia que existia um Deus, mas ele não se firmou nessa verdade. Começou a pregar que não havia Deus. Ele continua no versículo 53. Mas eis que o diabo me enganou, porque apareceu-me na forma de um anjo e disse: vai e regenera esse povo, porque todos se perderam, seguindo um Deus desconhecido. Ele poderia, ter perguntado a esse anjo aqui, esse diabo que apareceu para ele aqui na forma de um anjo: ué, se não existe Deus, quem te enviou? Por que está ensinando essas coisas aqui? Mas por que então ele abraçou isso e começou a ensinar? A resposta ele diz assim, e ensinou-me o que eu deveria dizer. Eu ensinei as suas palavras, e ensinei-as porque eram agradáveis à mente carnal. Olha só, ele ensinou porque era agradável, E dizer que não existe um Deus, que nada que se faça é pecado, é agradável à mente carnal. Então ele abraçou essa ideia porque ele era mal, então ele abraçou o que era mal. E ensinei-as até obter êxito, tanto assim que eu realmente acreditei que eram verdadeiras. E por essa razão opus-me à verdade, até trazer sobre mim essa grande maldição. Então, tanto ele ensinou mentira, mas tanto que ele mesmo começou a acreditar nas mentiras que ele pregava ali, tá bom? Continuando aqui, versículo 54. Ora, tendo dito isso, suplicou a alma que orasse a Deus, pedindo que a maldição lhe fosse tirada. Veja, que ele pede para a alma, ele não pede a Deus, ele ainda não está arrependido, Até que a alma diz assim, ó: alma, porém, disse: se essa maldição te fosse tirada, tu novamente perverteria o coração deste povo, portanto, faças-te contigo de acordo com a vontade do Senhor. Então, a alma, conhecendo o coração dele ali, ele já tinha discernido os pensamentos de Curior, e agora, então, ele entende que, mesmo naquela situação, ele não estava arrependido. Se ele voltasse a falar, ele novamente corromperia o coração do povo ali. Então, a alma simplesmente fala que se faça segundo a vontade de Deus. E o versículo 56 diz: e aconteceu que a maldição não lhe foi tirada de Curior, mas ele foi expulso e ia de casa em casa mendigando. Olha a situação dele, mendigando ali de casa em casa.
Ora, a notícia do que havia sucedido a Corior foi imediatamente anunciada em toda a terra. Sim, o juiz supremo enviou uma proclamação a todo o povo da terra, declarando os que haviam acreditado nas palavras de Corior, que deveriam arrepender-se rapidamente, para que o mesmo castigo não lhe sobreviesse. Então, todos aqueles que acreditaram em Corió agora sabiam da notícia do que havia acontecido, que ele mesmo havia ficado mudo ali por desafiar o poder de Deus. E aconteceu que todos se convenceram da iniquidade de Corió. Portanto, todos converteram novamente ao Senhor. E isso pôs fim à iniquidade pregada por Corió. E Corió ia de casa em casa, mendigando comida para o seu sustento. Versículo 59, e aconteceu que, ao andar no meio do povo, sim, um povo que havia se separado dos nefitas, que tomavam o nome de zoramitas. A gente vai estudar um pouco sobre os zoramitas no próximo capítulo, porque a Alma, né, e os missionários vão lá pregar os zoramitas. Sendo os zoramitas sendo guiado por um homem cujo nome era Zorã. E ao andar no meio deles, eis que foi atropelado e pisoteado até a morte. Esse é o fim de Corior, né? Ele foi pisoteado, morto ali, né? Lembra que ele ensinou, né, que cada um, né, conquistava segundo suas forças. E agora ele não está tão forte assim, então já que é a lei da selva que está valendo aí, ó, ele foi morto porque ele era o mais fraco aqui, né? Versículo 60, para finalizar o nosso capítulo aqui, diz assim, né? Aqui o versículo 60 é para mostrar o seguinte: ele era servo do quem? De Satanás, né? Ele estava prestando um serviço a Satanás, ele era missionário de Satanás, ele pregava que não existia Deus, que não haveria Cristo, né? Que tudo que o homem fizesse não era pecado, então ele estava fazendo, ele era um assistente de Satanás, um funcionário de Satanás. Veja como que Satanás ele trata os seus empregados, aqueles que servem a ele. Muito diferente de Deus, da maneira que Deus nos trata. Então veja a recompensa de Corior ao servir o inimigo aqui. E assim vemos, a fim de que aquele que perverte os caminhos do Senhor. E assim vemos também que o diabo não amparará os seus filhos no último dia, mas arrasta-os rapidamente para o inferno. Então o diabo não ampara os seus filhos, aquele que eles têm como assistente, missionários, ele não ajuda. Ele quer arrastar ele, fala que arrasta eles rapidamente para o inferno. Aqui dá para fazer um contraste com o capítulo 31, porque apesar de Alma e os missionários passarem por várias dificuldades e aflições, a gente vê que Deus cuida deles, que Deus cuidou ali deles, tá bom? Então lá em Alma 31, versículo 38, após pregarem aos zoramitas, diz assim: ora, o Senhor proveu-lhes de tudo, diferente do diabo, né, que fez com que eles ali Corior ficasse mendigando comida de casa em casa. E o Senhor proveu-lhe de tudo. Isso significa que Deus deu uma vida confortável para eles? Não. Veja só aqui a continuação do versículo. Alma 31, versículo 38. E o Senhor proveu-lhes de tudo, para que não tivessem fome, nem tivessem sede, sim, e deu-lhes força para que não padecesse qualquer espécie de aflição, que não pudesse ser sobrepujada pela alegria em Cristo. Ora, isso aconteceu por causa da oração de Alma, e isso porque haviam orado com fé. Então veja, né, que Deus ele sustenta os seus filhos, ele abençoa. Veja que não significa que não teremos aflições ou dificuldades. Pelo contrário, a Alma e os missionários que estavam pregando aqui tiveram grandes dificuldades. Mas a frase que me chamou a atenção aqui é essa, né? Que Deus ele não deixou que eles tivessem algum tipo de aflição que não pudesse ser sobrepujado na alegria em Cristo. A alegria em Cristo sobrepujava qualquer aflição ou tristeza que possamos ter, que nos momentos de dificuldades nossa, momentos de tristeza, porque a vida é cheia de altos e baixos, então certamente passaremos por momentos difíceis também, que nós possamos lembrar da misericórdia de Deus, do amor de Deus, e que o amor de Deus seja suficiente para nós, que a alegria em Cristo sobrepuje as nossas tristezas, que nós possamos sempre nos lembrar dessas bênçãos.
É essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.